Sejam todos bem-vindos para mais uma aula live. Participando dessas aulas live, vocês vão poder aprender todo o beabá da confeitaria clássica aí direto da cozinha de sua casa. Eu sou chefe Malu Galvão, confeiteira há mais de 7 anos, atuando na confeitaria, trabalhando aqui direto da minha casa. E hoje nossa aula é um blonde. Eu vou ensinar a vocês um brownie branco, conhecido como blonde louro, só que em formato de pizza. E vou colocar a cobertura com brigadeiro branco. Então vai ser uma pizza de brownie branco com cobertura de brigadeiro branco. E vou tirar todas as dúvidas hoje que vocês precisarem sobre blonde, certo? Vamos começar. O blonde, como o próprio nome diz, o louro, é um brownie branco, tá? Brownie tradicional, quem é meu aluno, meu brownie tradicional, vocês sabem, ele leva tanto chocolate em barra quanto chocolate em pó. É um sabor de chocolate bem acentuado, úmido, aquele molhadinho gostoso, a casquinha nem muito dura, nem sem casquinha, então é bem equilibrado no sabor e na textura. O blonde, que é o brownie branco, é muito parecido. Leva também chocolate derretido, que já tá aqui, ó. Chocolate branco derretido. Ó. Só não leva o chocolate em pó, que não tem, né? Então, a gente equilibra a gordura, tanto com o chocolate branco derretido, quanto com a manteiga. E aí foi uma polêmica no meu direct sobre manteiga. Malu, posso fazer brownie com margarina? Não, minha gente, não pode fazer brownie com margarina, tá? Tem certos tipos de preparo, tanto na confeitaria quanto na gastronomia, que a manteiga é necessária, a gordura da manteiga é necessária. É uma gordura diferente, é uma gordura animal. Ela traz, além da cremosidade, o sabor para o preparo, né? Então, a manteiga, a gordura, essa gordura animal que vem do leite, ela vai deixar seu brownie muito mais úmido, muito mais molhadinho e não com uma aparência e textura mais seca se for feito com a margarina. Assim como vários outros preparos, também eu não faço com margarina, como a base de uma torta, tá? Você fazer com o biscoito e a margarina é outra coisa você fazer com a manteiga. A manteiga se desmancha na boca, a margarina não. Fica aquele grude dentro da boca. Por quê? Porque a manteiga, nosso corpo, ele tem uma média aí de 35, 36 graus, né? Justamente o ponto de fusão da manteiga, onde ela vai, quando entrar em contato com a nossa língua, a nossa temperatura corporal, ela vai se desmanchar na boca. E isso é que é o legal, essa sensação de você comer um produto à base de manteiga e você sentir aquele sabor dentro da sua boca e não ficar com aquela gordura da margarina, tá? Então, brownie tem que ser feito com manteiga, certo? Para começar, o nosso blonde é muito simples, tá? O modo de preparo é bem parecido com o brownie tradicional. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar minha manteiga, a receita, assim que acabar a live, vai estar no meu canal Telegram, tá? Então, prestem atenção no modo de preparo, porque a receita completa vai estar lá no Telegram. Quando acabar a live, vocês vão lá para o Telegram, já dão print na tela da receita e já façam o blonde aí na casa de vocês, tá certo? Eu tô fazendo meia receita. Por quê? Porque eu vou fazer uma pizza pequena, uma pizza de 15 centímetros. A receita que tem lá, vocês fazem uma pizza de brownie de 20 centímetros, certo? Então, eu vou estar fazendo aqui meia receita, que é essa forma aqui, ó, de 15 centímetros, tá? Coloquei a manteiga, venho com o meu açúcar demerara, manteiga, açúcar demerara e dou uma misturada. Outra pergunta que eu recebi, Malu, pode fazer brownie na batedeira? Pode. Eu só não recomendo você usar o globo, para você não trazer ar para essa mistura, porque o brownie, ele não tem que sair do forno com aquela textura aerada, fofinho. Aí não é brownie, já virou um bolo. Ele tem que sair pesado, molhadinho.
Então, você não pode trazer ar para essa massa. Você pode usar a batedeira. Agora, eu recomendo você utilizar a raquete. Só para misturar. Essa função aqui que a gente vai fazer com fouet, ó, você faz com a raquete, tá? Então, ó, não precisa muito esforço. Misturei a manteiga com o açúcar. Eu venho agora colocar o ovo. Como eu estou fazendo meia receita, eu vou usar apenas um ovo, tá? Antes, eu dou sempre uma misturada da gema com a clara. Isso facilita muito aqui. Como a gente não bate muito essa mistura do brownie, ele entrar já assim, misturado a gema com a clara, ajuda bastante. Ó, misturei. É muito rápido fazer brownie, minha gente. Meus alunos sabem. Quando eu faço tanto no curso online, que tá vindo aí o curso online, dia 8 de fevereiro, a abertura da primeira turma desse ano, viu? E primeira do semestre. Então, a gente só vai ter essa venda do curso 4 em 1 agora no primeiro semestre. Então, ó, tanto no curso online quanto no curso presencial, é assim que a gente faz brownie, é super rápido. Manteiga, açúcar, ovo, chocolate derretido. Aqui eu tô usando chocolate mesmo, tá? Chocolate branco. Não é... Malu, posso usar cobertura no meu brownie? Não. Eu tinha uma aluna, tenho uma aluna que ela modificou toda a minha receita de brownie. Minha receita de brownie vai chocolate nobre, que é outra polêmica na confeitaria, chocolate nobre é chocolate. Se denominar esse nome nobre, mas não existe. Mas é bom a gente falar, porque quem não entende vai conseguir distinguir o que é nobre e o que é cobertura e fracionado. Chocolate nobre é chocolate puro, chocolate normal. Fracionado e cobertura não é chocolate. Ele tem sabor chocolate, mas é uma mistura com a gordura hidrogenada. Então, essa minha aluna, ó, coloquei o chocolate branco derretido. Essa minha aluna, ela modificou toda a minha receita de brownie. Ela estava fazendo brownie com margarina, estava fazendo brownie com chocolate cobertura, hidrogenado. As principais gorduras do brownie, ela tirou e substituiu por gordura hidrogenada. Então, o brownie dela ela disse, meu Deus, meu brownie está péssimo. Além dele criar uma casca muito grossa, tá? Porque a gordura faz amolecer também isso. O que faz a casquinha é o açúcar. Então, o açúcar com a gordura, a quantidade de açúcar junto com a gordura que você vai utilizar no brownie, vai fazer que sua casquinha fique perfeita. Então, a casquinha dela estava muito grossa, porque ela não estava usando a gordura ideal para o brownie. Estava usando gordura hidrogenada totalmente, na margarina e no chocolate. E aí, até eu conseguir, porque quando uma aluna vem dizendo que o brownie não deu certo, alguma coisa errada ela está fazendo, porque a minha receita não dá errado. De jeito nenhum, minha gente. Quando o brownie você coloca no forno, tira do forno e o fundo dele afunda, o meio dele afunda, é problema do forno, tá? Brownie que cresce, quando sai do forno, afunda o meio, seu forno está com a temperatura muito alta. Então, acelera demais o crescimento, quando tem um choque térmico que tira ele não aguenta e afunda. Até porque o brownie, ele sai como se fosse um bolo, não é 100% cozido, ele sai um pouquinho cru, né? Não é cru de não ter feito toda a cocção, mas ele não finaliza como um bolo para ficar macio e fofo. Ele sai úmido, é como o petit gâteau. É um bolinho cru. Você come aquela massa ali dentro, mas é a massa do bolinho cru. E aí, se você faz seu brownie e ele está afundando quando tira do forno, pode ter certeza que seu forno está muito quente ou desregulado. Você tem que verificar seu forno, tá? Compra um termômetro de forno, confere se está 180 graus, confere se tem oscilação de temperatura, com um termômetrozinho é R$30. Você bota lá o termômetro no forno, fica olhando de fora. Se você vê que está oscilando, que está indo para 210, 250 e você colocou 180, ele está desregulado. Então, você tem que chamar um técnico e regular seu forno, que isso é super prático e rápido, tá? E eu vou finalizar agora com a farinha. Farinha de trigo sem fermento. Então, eu coloco, a farinha já está peneirada aqui dentro. Coloquei a farinha, misturo com fouet. Ó, para fazer esse brownie leva 2, 3 minutos. A gente tá demorando aqui porque eu tô explicando para vocês. Mas ele é muito rápido, tá? Ó, coloquei.
Misturei, tá pronto. Nessa hora aqui, você vai adicionar o que você quiser. Se você quiser adicionar agora sua castanha, suas nozes, seu chocolate, que eu peguei aqui, ó, chocolate forneável branco. Então, vou colocar o chocolate, mas você, no final, você adiciona o acessório, vamos dizer assim, o acessório que você quiser, tá? Nesse caso, o chocolate branco em gota que eu tô colocando. Ó. E pronto, o brownie, ó, é essa textura aqui, ó. Meu brownie tradicional, meio amargo, também tem essa textura. Quem é meu aluno sabe. É bem denso, bem cremoso e super cheiroso. Que eu faço todo mundo cheirar minha massa de brownie crua, viu? Ah, esqueci de colocar a baunilha. Vou colocar aqui uma tampinha de baunilha. Não se preocupem, que a receita vai estar no Telegram, como eu falei. A baunilha no brownie branco dá um toque super gostoso. No tradicional não precisa, mas no branco dá um sabor diferenciado. Misturei, agora eu vou vir para minha forma. Ó, forma de fundo falso. Malu, precisa ser fundo falso? Não. Se você tiver sem ser fundo falso, ele desenforma tranquilamente, tá? Papel manteiga. E a dica que eu vou dar para vocês aqui, a dica que eu dou para todos os meus alunos, vocês vão ganhar essa dica hoje. Papel manteiga siliconado. É um papel manteiga que eu utilizo, que ele não gruda no brownie. É um papel manteiga que, além da camada de manteiga, ele tem um segundo revestimento, que é como se fosse uma cera. Tá? E ele é reutilizável. Para o brownie eu não reutilizo, porque ele sai bem meladinho de gordura. Mas se você for fazer um biscoito, né, um cookie não, porque cookie leva muita manteiga também, mas um biscoitinho mais sequinho, você pode guardar e reutilizar, tá? Papel manteiga siliconado. Procurem aí na cidade de vocês. E aí, qual é a dica que eu dou? Se sua forma for fundo falso, eu não faço isso, ó, minha gente. Vejam só. Eu recebo algumas perguntas de alunos. Malu, como que eu faço para botar meu papel manteiga na forma e o meu papel manteiga não entrar na minha forma? Ó, tem gente que faz isso, né? Ó, mete o papel manteiga na forma e fica assim o papel manteiga. E aí mete a massa aqui, essas dobrinhas do papel manteiga aqui vão entrar toda na massa do seu brownie. Não é assim. Não é assim que eu faço. Outra dica de meu curso para vocês. Eu pego o meu fundo da forma, por isso que eu gosto de usar forma de fundo falso. Malu, precisa usar o papel manteiga? Se for forma sem fundo falso, não precisa. Bote a massa direto na forma sem papel manteiga. Eu coloco papel manteiga na forma de fundo falso, porque quando o brownie entra no forno, como é uma massa muito gordurosa, essa massa, qualquer massa quando entra no forno, o que ela faz? Ela primeiro derrete toda a gordura, fica líquida, depois ela cresce, né? A massa de um bolo, por exemplo. Mesma coisa com brownie. Vai derreter toda a gordura e ela vai ficar líquida. Então, o risco dela vazar, sendo uma forma de fundo falso, é muito grande. Então, eu coloco papel manteiga por conta disso. Mas se for uma forma sem ser fundo falso, não precisa colocar papel manteiga. E aí, ó, a dica que eu dou é o seguinte. Tá vendo? Eu vou botar aqui minha forminha e eu vou passar, minha gente, 1 centímetro só, ó. Eu corto meu papel passando 1 centímetro do fundo. Olha só. 1 centímetro. Eu faço o fundo da minha forma, ó. Olha só. Tá vendo o papel aqui passando 1 centímetro de cada lado. E aí eu venho, coloco o meu fundo falso na forma, pego o meu desmoldante, dou uma esprezada aqui só para colar meu papel. Venho com o meu papel. Ó. Vocês vão ver, eu vou mostrar aí pertinho, que ele fica bem fininho na lateral. O brownie que tá aqui pronto, que eu assei, eu vou tirar o papel aqui na frente de vocês na hora, ó. E fica assim, ó, tá vendo? Bem delicado, bem fininho e não entra na massa. E aí eu venho com mais um pouquinho de desmoldante, coloco e venho com a minha massa. Que massa linda! Que delícia, viu, minha gente? Esse brownie branco. Façam aí na casa de vocês. Eu recomendo, porque é muito bom.
E aí vocês podem usar a criatividade na cobertura. Vocês podem fazer uma cobertura de doce de leite, vocês podem fazer uma cobertura de chocolate preto. Ó. Isso aqui pode levar, se dura. Já vai colocar no forno. Meu forno tá pré-aquecido. Malu, precisa ser forno pré-aquecido? Aqui, ó. Ó. Minha massinha tão madura aqui, leva. Ó. Forno. Malu, precisa ser forno pré-aquecido? Não, não precisa. Mas eu amo forno pré-aquecido. Na minha cabeça, minha gente, na minha experiência, na minha experiência, né, de mais de 7 anos de confeitaria, o forno pré-aquecido diminui o tempo do produto no forno. Porque, por exemplo, sim, coloque... A temperatura já está lá, 160 graus, 30 minutos. Só ligar e programar o tempo. Já vou aproveitar e falar. Forno elétrico, como o meu, por convecção, 160 graus por 30 minutos. 30 a 40, tá? 30 minutos você faz o teste do palito. Se ele sair muito melado ainda, você deixa mais 10 minutos, até completar 40. Não deixe passar, porque ele vai ressecar. Forno convencional da sua casa, 180 graus, o mesmo tempo, a partir de 30 minutos. Sim, o que é que eu estava falando? Um forno hoje, quando você liga um forno, ele leva 5 a 10 minutos, acreditem. Os melhores 5 minutos, até 5 minutos, para atingir a temperatura que você escolheu. Quando você liga seu forno e coloca lá a temperatura de 160 graus, no meu caso, o meu leva 3 minutos a 5 minutos para poder atingir a temperatura de 160. Dependendo do seu forno, ele pode levar 5, 7 minutos. Quando eu ligo antes, é rotina e hábito. Comecei a fazer o preparo, já ligo o meu forno. Quando o meu preparo fica pronto, meu forno já está na temperatura exata, tá? De colocar e começar lá a cocção. Se eu preparar o meu bolo, o meu brownie, e agora ligar o forno e colocar ele, pensem, ele vai demorar mais 5 minutos lá dentro para poder atingir a temperatura e seu preparo vai demorar mais lá dentro. Então, eu prefiro já entrar com o forno pré-aquecido, tá? Mas já foi comprovado por várias chefes, eu inclusive também já testei, que fazer bolo com forno frio, colocar o bolo ali ao forno, dá certo também, tá? Eu é que gosto de forno pré-aquecido, essa é a opção minha, certo? Então, tá no forno, 30 minutos. Agora a gente vai preparar o brigadeiro branco ponto de bico. Quando eu terminar o brigadeiro branco, eu quero mostrar o ponto para vocês. Eu já fiz várias lives aqui mostrando o ponto de brigadeiro. Eu não acredito que quem já assistiu minhas lives erre no ponto de brigadeiro. Porque uma coisa, minha gente, que eu errei muito quando eu comecei. Eu não sabia ponto correto de brigadeiro. No meu curso online 4 em 1, eu ensino 4 pontos de brigadeiro. Brigadeiro cascata, que eu chamo, que é aquele molinho para jogar no bolo assim escorrer. Brigadeiro ponto de bico, que é o que eu vou ensinar para vocês. Eu dei esse nome ponto de bico porque eu uso o quê? Com bico de confeitar. Brigadeiro de enrolar, tradicional. E bala de brigadeiro, que é um ponto a mais do de enrolar. Então, esses 4 pontos eu ensino no meu curso 4 em 1, certo? Vocês vão aprender hoje aqui o brigadeiro ponto... Pega aqui, Duda. Brigadeiro ponto de bico. Obrigado. Que é um brigadeiro que eu uso para tudo. É um brigadeiro que eu uso para rechear meus bolos. É um brigadeiro que eu uso para cobrir meus bolos. É um brigadeiro que eu uso nos meus petit brownie, nas minhas tortas, cookies. Tudo que eu preciso de um ponto de bico, ponto de recheio e vários nomes que se dão por aí, é um brigadeiro com esse ponto, tá? E para fazer o meu brigadeiro branco, o que é que eu preciso? Leite condensado. Sim, primeiro eu vou colocar a gordura. Então, manteiga. Leite condensado. Creme de leite. Quem é novo por aqui e nunca aprendeu ponto de brigadeiro, vai aprender hoje um ponto, viu? Lembrando que o meu curso eu ensino mais 3. Minha gente,
Ponto de brigadeiro é muito sério. Ponto de brigadeiro é uma questão muito importante, porque se você erra o ponto do brigadeiro no seu bolo, você compromete a estrutura do seu bolo. Eu errei demais no início de fazer brigadeiro mole, o cliente levar o bolo daqui e o bolo deslizar, porque o ponto do brigadeiro não estava correto. Então vocês têm que saber qual o ponto para cada uso do seu brigadeiro. Mesma coisa um brigadeiro de enrolar. Se você faz um brigadeiro de enrolar muito mole e você vai fazer a bolinha e colocar lá na forminha, ele vai o quê? Ele vai esparramar na forminha, ele vai ceder na forminha, ficar assim, ó. Vai perder o formato da bolinha, saber todo o ponto de brigadeiro. Mesma coisa, um ponto de brigadeiro mais cremoso, que é o ponto cascata, que eu chamo. Se você não sabe esse ponto de brigadeiro, você vai ter retrabalho, como eu tinha no início. Sabe o que eu fazia? Eu fazia meus brigadeiros tudo com ponto de bico. E aí, quando eu tinha que jogar em cima de um bolo, eu ia do lado de fora, colocava creme de leite e diluía aquele brigadeiro. Eu tenho certeza que um monte de gente aí faz isso. Hoje eu já não faço isso. Hoje, se eu tiver 5 bolos vulcões e eu tenho que fazer brigadeiro para os 5, eu já faço o brigadeiro no ponto correto para os 5 e deixo lá na minha vasilha. Esfriou, eu vou e coloco no bolo. Morno também, nunca quente. Nunca coloquem brigadeiro quente no bolo. Tá? Nunca. Você pode quebrar seu bolo, rachar seu bolo, não aguentar a temperatura daquele brigadeiro e o bolo abrir, né? Eu acho que já aconteceu também com alguém, comigo já aconteceu também. Então, tudo que eu errei, eu aprendi. Tudo que eu não fiz da forma correta, eu procurei aprender e não errar mais. Porque você pode até errar, mas você não pode permanecer no erro. Você não pode o tempo inteiro estar fazendo a mesma besteira e errar e sofrer, porque é um sofrimento, né? Se você faz um bolo e seu bolo desliza no carro, e sua cliente liga e diz, olha, o bolo está todo esparramado aqui, saiu do lugar. O que é que eu faço? Veja a cara que você vai enfiar no chão, porque você errou o ponto do brigadeiro. E você já sabia o ponto correto e errou novamente. Então, não pode errar de novo, tá? Coloquei a manteiga, o leite condensado e o creme de leite. E vou colocar agora o ingrediente que eu uso em todos os meus brigadeiros. Glucose de milho. A glucose de milho, ela tem uma função anticristalizante. Ela vai, além de trazer cremosidade, ela vai retardar a cristalização. E eu digo que no meu brigadeiro, ela nem retarda, ela não deixa cristalizar em momento nenhum. Meu brigadeiro, para vocês terem uma ideia, brigadeiro, meu ponto de bico, eu já deixei em temperatura ambiente 15 dias. Ele não cristalizou nem um dia, ele mofou, porque 15 dias um produto à base de leite em temperatura ambiente vai mofar. Ele mofou, mas ele não cristalizou. Então, todos os meus brigadeiros, isso é outra dica que eu dou no curso, viu? Dando para vocês aqui. Meus brigadeiros, todos, eu uso glucose de milho. Como se utiliza glucose de milho hoje em muitos preparos? Caramelos hoje se utiliza açúcar, tanto no preparo, até porque o chocolate ele tem açúcar, tanto no preparo de uma ganache quanto de um caramelo, certo? Então, ó, venho, coloco minha glucose. Como eu já repeti, as quantidades vão estar no Telegram, tá? Anotem tudo que eu tô falando para quando vocês forem pro Telegram, só dar um print, tá? Ó. Ligo o meu foguinho. E vou começar a mexer. É muito rápido. Como eu tô fazendo meia receita, vai atingir o ponto muito rápido, tá? Eu vou abrir os comentários e vou pedir para a minha ajudante ler as perguntas. Deixa eu abrir os comentários. Aproveita enquanto eu vou mexendo no brigadeiro para vocês fazendo perguntas. Entra aí, Duda, na live. Façam as perguntas. Quando estiver chegando no ponto, eu tiro os comentários novamente e mostro para vocês o ponto, tá? Tem perguntas aí? Alguém tem alguma dúvida sobre o blonde, sobre o brigadeiro que a gente começou agora? Me digam aí. Fogo médio, tá? Principalmente brigadeiro branco, nunca façam em fogo alto. Quer dizer, se souberem mexer com fogo alto, façam, né? Porque fogo baixo para brigadeiro não pode, tá? O risco dele ficar puxa é muito grande, porque ele vai ficar muito tempo no fogo e o seu açúcar do leite condensado vai virar caramelo.
Por isso que tem aquele efeito puxa. Quando vocês fazem um brigadeiro e ele ficou elástico, podem ter certeza... Tirando um negocinho aqui que caiu. Podem ter certeza, vocês demoraram demais com esse brigadeiro, viu, no fogo. Então, próxima vez, aumenta o fogo e diminui o tempo dentro da panela, tá? Nunca fogo baixo para brigadeiro. Se eu quiser fazer esse blonde na assadeira retangular igual a Brau, usa a receita toda? Olha, a pergunta, vou repetir, não sei se vocês ouviram. Se eu quiser fazer o blonde numa assadeira retangular igual a brownie, eu faço a receita completa, você vai dobrar a receita, tá? A receita que tá no Telegram, você vai fazer 2 delas. E aí você faz numa forma de 20 por 30 retangular. Mais alguma pergunta? Manteigas que vocês vão comprar. Nem toda manteiga ela é 100% derivada do leite. Então é muito importante vocês comprarem manteigas que o primeiro ingrediente seja o creme de leite, tá? Tem manteigas por aí que não é. Então, eu já utilizei várias marcas de manteiga. E algumas, quando você abre a manteiga tem um cheiro forte, um fedor. Eu não curto. A camponesa, além dela ser 100% derivada do leite, ela é super cheirosa. Pode congelar. Perguntaram aqui, pode congelar? Pode congelar, viu? Você congela por 30 dias. Pode fazer brownie em forma de cupcake? Pode fazer brownie em forma de cupcake? Pode. Sabendo que ele não vai crescer, a quantidade de massa que você colocar é a que vai sair, tá? Ele não cresce. Mais perguntas? Perguntaram se eu substituí a manteiga pela glucose. Acho que você não viu. Eu coloquei os 2. Eu coloquei manteiga, eu botei leite condensado, eu botei creme de leite e glucose. Coloquei os 4. Brigadeiro de leite em pó, coloco sempre no início, tá? Se colocar no final, vai correr um grande risco do seu brigadeiro ficar cheio de bolinha. Coloque no início e dê uma emulsionada com fouet, para ele ficar bem cremoso e não ficar aquele brigadeiro de leite em pó cheio de bolinha. Untar a forma. O brownie pode untar a forma? Perguntaram. Sim, tem que untar a forma, tá? Brownie eu uso desmoldante. Eu unto sempre a forma com desmoldante. Não. Perguntaram aqui se eu uso sempre essa panela da linha Paris, que é da Tramontina. Não, eu uso qualquer panela. As marcas que eu mais gosto, Brinox, Rochedo e Tramontina, sendo antiaderente. Eu só uso panela antiaderente. Ó, já vou mostrar o ponto para vocês. Vou tirar os comentários. Para descongelar o seu brownie, qualquer produto, minha gente, que vocês congelem, qualquer alimento que vocês congelem, vocês têm que levar para a geladeira, ficar umas 2 horas dentro do refrigerador, para depois colocar em temperatura ambiente, tá? Nunca tirem do freezer direto para temperatura ambiente. E se descongelar, não pode congelar novamente. Qual o tamanho da forma que eu fiz? Eu fiz uma forma tamanho 15. Cheguei no meu ponto de bico. Qual é o ponto de bico? Quando eu levanto minha espátula, ó. Quando eu levanto minha espátula e meu brigadeiro cai em blocos, ó. Estão vendo que tá caindo em pedaços? Ó. Ele cai em pedaços, ó. Ele tá cremoso ainda, não é ponto de enrolar, mas ele cai em pedaços. E o que cai, vocês não vão ver daí, mas o que cai não se mistura com o que tá na panela. Ele cria um montinho aqui em cima, tá? Esse é o brigadeiro ponto de bico. Não sei se vocês perceberam, mas o tempo inteiro eu tava aqui levantando o brigadeiro, levantando o brigadeiro. Quando seu brigadeiro começar a engrossar, você fica o tempo inteiro fazendo teste. O tempo inteiro fazendo teste. Se você vê que ele tá caindo em blocos, ó. Blocos, ele não pode cair ralo, ele tem que se partir, ó. Ele parte, ó. 1, 2, tá vendo? É o ponto de bico. Tire da panela e coloque para esfriar, certo? Já tem um brigadeiro aqui, ponto de bico. Já tenho um blonde e vou montar aqui agora para vocês. Eu vou colocar um pouquinho de brigadeiro aqui na forma para ele grudar, certo?
vou desenformar aqui na frente de vocês e vou tirar o papel manteiga que eu coloquei no fundo. Estão lembradas que eu coloquei no fundo o papel manteiga? Essa forma aqui também é de fundo falso. Ó. Empurro o meu fundo. É super simples, ó. Empurro o meu fundo. Tiro o meu fundo. Vixe, que coisa feia, né? Empurro o meu fundo, tiro o fundo da forma. Empurro o fundo da forma. Tiro o fundo da forma e olha o papel. Que maravilha. Ó. Papel siliconado sai inteiro, minha gente, não gruda nada. Quando eu trabalhava com papel manteiga comum, ele grudava nas laterais do meu brownie. Por que grudava na lateral e no meio não? Porque a lateral, tanto o brownie quanto o bolo, ele não assa de fora para dentro, ele começa a assar a lateral. O último lugar que vai assar é o meio. Então, como resseca as laterais, que é a famosa casquinha do brownie, o papel ressecava junto com a casquinha do brownie e sempre grudava. Hoje eu não sofro mais com isso, tá? Então, ó, coloquei aqui um pouquinho de brigadeiro para grudar na minha forma, no seu cake board. E agora eu venho, ó, com bico 1M, eu vou fazer umas rosas, ó. Depois eu mostro pertinho para vocês. Vou fazer umas rosas de brigadeiro, ó. Venho e aí eu vou sobrepondo a rosa, ó. Olha só, eu vou sobrepondo a rosa, uma passando por cima da outra, ó. Eu resolvi fazer todo branco, porque as pessoas aqui em casa amam brigadeiro branco. E aí eu resolvi fazer todo branquinho. Quando terminar, eu mostro pra vocês de pertinho, tá? Fazendo toda a cobertura. Brigadeiro super cremoso. Esse brigadeiro eu fiz ontem. Meu blonde também. Ficaram todos os dois em temperatura ambiente. Eu armazeno naqueles Marinex de vidro. Você pode armazenar também em plástico filme. Já abre o plástico filme na bancada. Sai da panela, já joga no plástico filme. Espera esfriar um pouquinho e fecha, tá? Ó. Pronto. Olha que lindão. Deixa eu mostrar de pertinho. Pessoal do YouTube. Eles aprenderam hoje o blonde, que é uma receita que você pode fazer tanta pizza e vender, tanto brownie tradicional e vender, tanto pizza grande, quanto petit brownie. Tudo vocês podem fazer com essa receita, viu? Tudo. Aprenderam ponto de bico. Aprenderam a decorar. Que coisa linda que ficou. Qual a marca do papel manteiga siliconado? Eu não sei. Por quê? Vou explicar. Eu compro numa loja aqui em Recife que se chama Padeirão. E essa loja vende as folhas. Como ela fraciona, ela deve comprar embalagens muito grandes e fraciona, vende de 10 em 10 folhas. Ela não bota o nome do fabricante. Eu não sei. Não sei. Diga aí, mais perguntas. Gostaram? Todo mundo... Ah, cadê os coraçõezinhos? Estou vendo nenhum coração aqui na tela. Quem gostou, aperta aí no coraçãozinho. Se usar a forma sem ser fundo falso, não precisa papel manteiga. Você coloca só desmoldante, tá? E coloca a massa lá e ela vai sair assim, fácil, fácil, sem problema. Margarina, não. Perguntaram aí, margarina pode ser 80% de lipídio? Não, não é para fazer com margarina. Foi o que eu expliquei no início da nossa live. Brownie tem que ser com manteiga, minha gente. A gordura é muito importante para a textura. Onde comprar o desmoldante? Perguntaram. Em lojas de confeitaria. Se aí na sua cidade tiver uma loja que vende artigos para confeitaria, vá lá que vende desmoldante. Ou então, pela internet. Você coloca no Google desmoldante. Eu uso Carlex. Tem o PR100, que é muito bom também, tá? Você pode comprar pela internet. Tem lojas no Brasil que enviam para qualquer lugar do Brasil. Mais perguntas? A folha do papel manteiga é reaproveitável. Do brownie não, tá? Porque do brownie ela sai bem meladinha de gordura da manteiga.
E eu não reaprovei. Se você fosse fazer um brownie agora, poderia até utilizar ela para fazer na mesma hora, mas para guardar e utilizar outro dia, não. Para brownie, para outro suspiro, por exemplo, você pode usar, ó, milhares de vezes. A forma foi untada nas laterais. Você coloca desmoldante na lateral e no fundo. Só manteiga com sal. É outra polêmica na confeitaria. A confeitaria tem muitas polêmicas, minha gente. O que importa, eu acho, é a sua experiência, tá? Eu, na minha vida inteira, só usei manteiga com sal. O sal é muito importante para a preparação de um doce, porque você quebra a doçura do doce e exalta os sabores. O sal tem essa função, né? Só que muita gente é contra a manteiga com sal, porque dependendo de cada fabricante de manteiga vai colocar ali a quantidade de sal que ele achar que deve ter. Então, muitos confeiteiros não gostam de utilizar manteiga com sal por conta disso. Preferem eles mesmos colocar a quantidade de sal desejada na sua receita. Como eu só uso a camponesa há muitos anos, é salgada, é super suave, eu só uso ela com sal. Mais perguntas, não? Tem certeza? Então é só, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula live hoje. Para comigo. Eu quero ajudar milhares de mulheres aí nesse Brasil, nesse mundo, a conquistar a independência financeira e conquistar sua autoestima, assim como eu, vivendo de confeitaria. Certo? Beijo para todo mundo. Mandem direct para mim. Compartilhem essa live. Espero que todo mundo tenha dado print para ajudar outras pessoas a aprender também com esse conteúdo tão rico. Muita coisa de meu curso eu venho trazendo para vocês, para ajudar vocês a começar, tá? Malu, não posso comprar o curso. Então comece com conteúdo gratuito. Tem tanta coisa de graça no meu canal no YouTube, aqui no meu Instagram. Comece fazendo o que eu tô dando para vocês. E aí vocês começam a vender, a juntar dinheiro, guardar seu lucro, fazer seu capital de giro e investir. Investir em curso, investir em maquinário. Certo? Boa noite e até quinta-feira. Eu espero todo mundo, viu?